Voltamos então com a nossa programação para falar de TASI, especificamente agora. No ano em que comemoramos 100 anos de Philips no Brasil, é uma honra ter uma solução 100% brasileira, presente em mais de 1.500 instituições de saúde na América Latina. Inclusive, vocês vão me ouvir falar disso a tarde inteira. Inclusive, você sabia que o TASI EMAR foi o primeiro prontuário eletrônico regulado como dispositivo médico pela Anvisa? Sabiam? Sabiam, já ouviram isso hoje o dia todo, não? Vou repetir. O primeiro prontuário eletrônico regulado pela Anvisa como dispositivo médico. Uma salva de palmas para o TASI. Vamos falar sobre a migração do TASI para o HTML5. E nada melhor do que nossos clientes e parceiros. Eu convido ao palco diretor de unidade de negócios de Healthcare Informatics, Daniel de Souza, será o mediador. CEO da Folks, Cláudio Juliano. Diretor de TI da FIP, Milton Vicente Vieira Júnior. Diretor de TI do Grupo Moriá, Abner Pirola. E o diretor de TI da CEPOM, Gustavo Nandi Joaquim. Dani, está contigo. Obrigado, Renato. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão conectados também. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós, nesse rumo agora, dos 100 anos da Philips, esses 2 dias vocês já escutaram muitas inovações. Hoje também teve várias inovações. Tudo notícia muito boa para esses 100 anos. E há um mês atrás, nós iniciamos o comunicado do fim de vida da nossa plataforma Delphi e Java, que vai ser em dezembro de 2026 e dezembro de 2027, respectivamente. E isso por quê? Porque nós estamos buscando realmente, que é o nosso tema hoje, desbloquear o futuro. Todas essas inovações que nós vimos ao longo desses 2 dias, eles já estão ou estarão disponíveis em nossa plataforma HTML5. E a Delphi e a Java, elas precisam, esses clientes, migrarem para que a gente consiga avançar e trazer essas inovações para essas instituições. E, pensando nisso, desbloqueando o futuro, estamos aqui com os nossos clientes da FAES, do Grupo Moriá, da AFIP, e o nosso parceiro da Folks, que criamos uma metodologia de migração juntos, que é o Evolution, e para bater um papo, para que consigamos dar mais segurança para todos esses clientes que hoje precisam migrar, e a propósito, nós estamos hoje utilizando o HTML5 em 60% da nossa base instalada. Dentro dessa base instalada estão sendo utilizadas todas as funções, tanto de clínicas, hospitais pequeno, médio e grande porte, já utilizando o HTML5, o que nos dá muita segurança em mover esse 40% da base. E isso que faz esse nosso painel, para que possamos conversar um pouco sobre esse aspecto tão importante e que a nossa empresa está tão engajada em fazer essa movimentação do Delphi para o HTML5. Então, para começar esse painel, eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre as motivações que fizeram as instituições de vocês moverem para o HTML5 e, a propósito, de uma forma que vocês foram os pioneiros, do ponto de vista que nós não tínhamos ainda oficializado no mercado o final de vida do Delphi e nem o final de vida do Java. Então, o que motivou a instituição de vocês a moverem do Delphi e Java para o HTML5? Vamos começar aí com o Milton. Muito bom. Boa tarde a todos. Agradecer ao Philips pelo convite. Falar um pouquinho da FIP, só permita um minutinho. Por favor. A FIP é uma instituição que nasce da pesquisa científica
Esse ano nós completamos 48 anos de existência, quase meio século aí de vida. Nós, há 10 anos, somos o maior laboratório que presta serviço de análises clínicas para o SUS, que muito nos orgulha, né? Temos 3 centros de diagnósticos também de imagem para o SUS, né? É um pilar da relevância social, é bastante importante para a gente, assim como o pilar da pesquisa, mas nós temos outros serviços também, como o Instituto do Sono, medicina ocupacional, check-up de executivos, tratamento de doenças neuromusculares, imunogenética e por aí vai. São vários serviços dentro do segmento de saúde. Bem, o que motivou a migração do TASI? Os motivos eles são vários, são muitos, mas eu vou destacar aqui os principais. Primeiro, a própria mudança da tecnologia, muito importante. Segundo, agregar as novas funcionalidades e uma experiência diferente para os nossos colaboradores e para os nossos pacientes a respeito de navegabilidade, usabilidade da solução, né? Porque, por si, com a migração, a gente já traz isso, né, como um fator importante. Tínhamos um desafio no nosso agendamento, né, no nosso setor de agendamento. Por quê? Porque a FIP ela utiliza várias agendas. Agenda integrada, agenda de consulta, agenda de exames e agenda de check-up. Imagina a usabilidade em Java, eram muitas telas, muitos campos, muitos cliques. Então, a gente tinha um desafio específico no agendamento. E, por fim, no Instituto do Sono, os nossos equipamentos, os polígrafos, que têm os eletrodos, né, que a gente utiliza para poder fazer o exame da polissonografia, mas a solução, além do equipamento, é Philips também. E a gente tinha um desafio de fazer a integração do exame da polissonografia com o prontuário eletrônico do TASI. Fizemos isso em Java? Fizemos, mas fizemos em PDF, que não era o ideal, porque a gente, obviamente, a nossa sponsor, ela queria tirar estatísticas de resultado, né? Então a gente precisaria da integração de forma estruturada, algo que a gente conseguiu com a migração do TASI. Então, acho que para começar aqui o bate-papo, destacar esses principais pontos no caso da FIP. E nesse ponto, da agenda até que tu comentou, entra muitos exemplos de clientes que temos, porque depende muito da porta da entrada, né? Que é o agendamento, É a entrada, é o agendamento. É a agilidade, né? Abner. Boa tarde a todos. Agradeço o convite, Daniel. É um prazer estar aqui para falar com vocês um pouquinho do que foi a migração ali para o Moriá e agora de início, por que a gente procurou isso, né? Eu estou como gerente de sistemas ali, no 11º ano na instituição. O Hospital Moriá é um hospital relativamente novo, né? E ele já nasceu muito tecnológico, muito aberto à tecnologia para ajudar nos processos do dia a dia, assistenciais principalmente. Então, foi uma diretriz do nosso CIO, Daniel, do corpo diretivo também, buscando sempre melhoria. A gente já tinha participado de uma migração que foi do Delphi para o Java, a gente está desde o começo, e isso trouxe alguns benefícios para a gente, então a gente já imaginou que a Philips logo ia focar todos os esforços deles no HTML5, logicamente, e para ter todos os benefícios que isso vai trazer ainda para a gente, já trouxe e vai trazer mais ainda, a gente decidiu usar a metodologia do TASI Evolution e migrar. Basicamente isso. Obrigado. Gustavo? Boa tarde, pessoal. Oi? Oi? Oi. Então, boa tarde, pessoal. Agradecer também o convite da Philips, acho que é importante a gente estar nesse momento. Estou aqui representando a FAES, que é uma fundação sem fins lucrativos que administra algumas unidades de saúde, entre elas o CEPOM, que é o case que a gente está conversando aqui. Nós somos, acho que, o primeiro cliente a participar desse processo do TASI Evolution. Nós migramos tem um ano, foi dia 18 de outubro de 2023, foi no dia do médico, não propositalmente, mas foi. Tá? E um dos pilares da FAES é a inovação. Então, respondendo à pergunta por que a gente decidiu fazer isso, porque como que eu posso estar numa empresa que um dos pilares é a inovação e trabalhar com uma ferramenta obsoleta? Então, acho que esse foi o principal ponto. E a gente sempre pensou na pergunta não por que migrar ou se vamos migrar ou não, mas sim quando vamos migrar. Então, a gente quis ser um dos primeiros, ou primeiro, e trazer essa experiência para os demais. E, claro, agora usando todas as outras ferramentas que estão agregando muito na nossa instituição. Portal do paciente, portal de aprovações mobile e por aí vai. Acho que a gente tem bastante a contribuir e fica
meu contato aberto a todo mundo que quiser compartilhar um pouquinho mais dessa experiência. Obrigado, Gustavo. E são, hoje, em termos de agenda inteligente, em termos do Voice e outras 38 funcionalidades de médio e grande porte, já estão somente disponíveis mesmo dentro do HTML5. Mas, Cláudio, a mesma pergunta, porque temos outras instituições que não tivemos aqui, né? E a Folks hoje, como eu comentei no começo, é uma parceira nossa dentro de um método criado para que a gente possa ter o menor risco dentro de uma migração, porque sabemos que é sempre crítico uma migração. Então, a gente tomou vários cuidados, né, Cláudio, com esses pilares para que a gente possa migrar de acordo com a capacidade também da instituição. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Muito bem. Primeiro, eu fico muito feliz porque há cerca de um ano e meio, nesse palco também do Connect Day, eu e o Daniel tivemos a oportunidade de fazer o lançamento do Tazia Evolution, né, com algumas certezas, né? Com a certeza de que para fazer uma migração sem caos, sem estresse, né, entregando uma plataforma mais avançada tecnologicamente, nós precisávamos essencialmente de um método que pudesse guiar como fazer isso, embutindo ali melhores práticas, embutindo equipe com conhecimento, equipe que conversa com o cliente diretamente, em parceria sempre com as áreas de tecnologia, com as áreas de negócio, com a Philips, com os canais. Então, depois desse tempo, né, Daniel, vemos alguns resultados muito bons, e daqui a pouco os demais colegas vão falar sobre isso, mas eu fico feliz que recebemos uma entrega, quer dizer, recebemos uma encomenda e fizemos uma entrega, né? E aí, nos motivadores, a gente tem ali uma série de oportunidades que uma plataforma mais avançada traz, né? Não por acaso o título desse painel é Desbloqueando o Futuro, porque tendo uma plataforma tecnológica avançada, né, World Class, que é o Tazia em HTML5, tudo que vocês têm a oportunidade hoje, muitos de vocês que estão no HTML5 poderão colocar para rodar. Não só inteligência artificial, mas uma série de outros recursos. Portanto, Daniel, quando eu vejo outras instituições pensando em migrar, buscando seus motivadores, eu acho que há muitos, né? Mas cada caso é um caso, né? Cada cliente tem a sua realidade. Estávamos falando aqui com alguns de vocês, né, de particularidades, especificidades. Por isso que, apesar de ter um método, ele se ajusta a cada um dos clientes. E a gente foi ajustando com cada um de vocês para entregar uma versão mais moderna, com baixo impacto na operação. Eu queria que vocês contassem as histórias que eu ouvi assim depois, de baixíssimo impacto, do tipo, estamos mesmo migrando o Tazia, é verdade, né? Então, por quê? Porque a gente tem que adaptar a cada uma das realidades. E isso é o que também faz uma das metodologias utilizadas no Tazia Evolution, que é a gestão da mudança, né? Então, a gente trabalha nesses pilares. São os meus comentários iniciais. Obrigado, Cláudio. E este é o ponto em que, para toda a base desse 40% instalada, que nós queremos mostrar que a Philips está extremamente engajada para fazer esse desenho, porque cada instituição tem o seu desenho específico, e a gente quer fazer esse desenho específico com cada uma das instituições. Bem, então, esses foram os motivadores. Eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre como que foi o processo de migração. Então, quais os principais desafios de funcionalidades, de tecnologias enfrentados durante a migração? Gustavo. Como a gente sempre fala em vários eventos e palestras, a dificuldade sempre é pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia a gente tem a melhor. Então, o maior desafio é engajar as pessoas e ajustar alguns processos que ainda não estão adequados à realidade da instituição. Então, foi muito importante a Philips ter feito essa parceria com a Folks, porque justamente nos processos e nas pessoas é onde a gente teve a maior dificuldade. Então, é sempre dito que não é para ser um projeto da TI, que é um projeto da instituição, mas, no nosso caso, a gente aprendeu na dor. Ele foi um projeto da TI. A TI que teve que encabeçar e fazer acontecer. E estou aqui hoje para compartilhar com vocês essa experiência do que não fazer.
tá? Para que vocês não passem a mesma coisa que a gente passou. A migração foi um sucesso, me surpreendeu muito o resultado, por conta, acredito, de toda a metodologia que foi colocada, mas é um desafio, engajar essas pessoas e fazer com que elas se sintam parte daquele projeto, daquela mudança. Obrigado. Abner. Complementando, porque esse também é um desafio que a gente sentiu lá, de que isso não fosse um projeto que a TI fosse dono, né? Então, que todo mundo tem que ter um senso de ownership dentro desse projeto, né? Para que dê certo. Um pouquinho do que o Dr. Cláudio falou em relação à adaptabilidade. A gente sabe que projeto não é receita de bolo, né? Então, não adianta você... às vezes você planeja a metodologia, coloca tudo certinho, mas vai ter um problema que vai dar ali, e aí como que a gente vai reagir a isso também é uma questão muito importante. E as empresas envolvidas, a Fox, a DigiSystem e a própria Philips, se mobilizaram para resolver os problemas que a gente ia encontrando, né? Uma coisa que é essencial também é ter uma equipe que entenda de TASI, que tenha disponibilidade para atuar no projeto. E acredito que assim as empresas todas têm um gerente de projetos do lado deles, né? E tem que ter um cliente também para controlar tudo isso do lado do cliente. No nosso caso, a Brenda, que foi a gerente de projetos ali, ajudou a gente de uma forma incrível. Não teria dado certo também sem a ajuda dela. Sem a ajuda da Camila, da DigiSystem, do Virgínio, da Tati, da Fox. Faço questão de nominar porque foram muito essenciais. Principalmente quando dava o problema, e aí todo mundo às vezes até sai da metodologia, até sai do que deveria ser feito, né, no papel, para poder ajudar. Eu cito como fator de sucesso essas questões aí. Ou seja, sempre vai ter, né, Milton? Não tem como. Risco, sempre vai ter problema. Mas é a forma com que a gente, a velocidade com que a gente está resolvendo, que eu estou entendendo que está fazendo a diferença. É isso. Acho que todo projeto traz consigo os seus desafios. Mas se eu pudesse traduzir, resumir em uma palavra o projeto na FIP, seria cuidado. Vou tentar explicar um pouquinho o porquê do cuidado. A gente, desde a proposta comercial, a gente cuidou. Então, não só em termos de escopo, quando a gente estava falando de proposta comercial, mas em termos de que, poxa, qual é o papel da Fox no projeto, por exemplo, né? Claro que escopo é importante, né? Todas as integrações e tudo mais, mas, gente, a gente está falando da migração de um sistema onde não permitia customização. Acho que esse é um outro ponto de desafio. É muito importante que sponsors, os principais stakeholders, eles estejam conectados e cientes disso, né? E aí entra o trabalho de processos, que é muito bacana, né? Uma boa gestão de mudanças, né, que o Cláudio citou aqui, eu reforço, reitero, o que ele está falando, porque em tempo de projeto, uma boa gestão de mudanças faz sim a diferença. Análise de infraestrutura. Será que as minhas unidades elas estão preparadas para receber o TASI? Será que os meus endpoints eles estão preparados para receber o TASI? Então, tudo isso em paralelo. Poxa, na montagem do time, eu tenho, no caso da FIP, a gente teve uma equipe multidisciplinar mesmo, inclusive na gestão do projeto. Então, a gente tinha o gerente de projeto da Philips, o líder do projeto da Fox, algo que eu também trago assim como fundamental, pelo menos para o nosso caso, funcionou muito bem e vem funcionando, que a gente ainda está em projeto, não de migração, mas de implantação do TASI agora, para unidades que não tinham o produto, que foi, além do gerente de projetos da Philips, além do líder de projetos da Fox, a gente ter um ponto focal fazendo a gestão do projeto do lado do negócio, e uma cogestão de TI, né, que é muito importante. Então, a gente formou esse time e escolheu a dedos ali, né, os nossos principais key users ali dos setores que iriam receber a ferramenta, né? Então, acho que a junção de tudo isso, mais uma metodologia já bem estabelecida, fizeram com que a gente tivesse sucesso aí no projeto de migração. Eu acho que tem uma coisa que também me deixa muito feliz, é ouvir, como o Gustavo comentou, que são pessoas, processos e então a tecnologia. Isso não é uma frase minha, esse então é uma frase do Hal Wolf, que é o presidente da RIMS, e que enfatiza o que a gente está comentando aqui, tá? Então, na hora que a gente está falando de gestão de mudança, o que é essa tal de gestão da mudança? Será que eu preciso, não preciso, né? O fato é que, independentemente de quem executa esta gestão da mudança, ela é essencial para o sucesso de qualquer projeto.
porque a gente foca nas pessoas. Fazendo o quê? Fazendo, primeiro, alinhamento de expectativas. Vamos conversar com o diretor médico, vamos conversar com o gerente de farmácia, ver se as expectativas desta migração, que não é só uma migração tecnológica, ela é, sim, um projeto de transformação digital, por isso que pessoas, processos e tecnologia faz todo sentido. Então, gestão da mudança, olha a pessoa, alinhamento de expectativas, engajamento, depois treinamento e depois análise de toda a satisfação. Isso é fundamental, é o fator crítico de sucesso. Processos, né? Os processos mudam, em alguma maneira, né, com a migração para o HTML5, especialmente processos relacionados à prescrição médica e outros também que nós categorizamos os processos, né, em verdes, azuis e cinzas. Né? Então, por último, a tecnologia. Tá? Uma tecnologia avançada que se acopla a isso. Então, como é que a gente faz todo esse acoplamento de pessoas, processos e tecnologia? É o que traz o sucesso de um projeto como a migração para HTML5. Gosto muito de métodos, queria deixar uma recomendação. Quando vocês quiserem olhar isso na prática, procurem um método chamado DICE, D-I-C-E, que é um framework que avalia se o seu projeto está numa zona ali de perigo, ou seja, vai dar ruim, né? O que é que está ali numa zona de preocupação, o que está numa zona de sucesso. Tá? Esse DICE Framework foi publicado a primeira vez num artigo da Harvard Business Review e que é muito didático. Você coloca lá umas pontuações, a gente se inspirou nisso também para eleger os projetos complexos ou não do Tazia Evolution, mas é muito bom. E o que é que movimenta do projeto que vai dar ruim para o projeto que vai ser um sucesso? Gestão da mudança, processos e outras coisas para além da tecnologia. Tá? Então, olhem isso, que vai ser muito bom para qualquer projeto. E essa gestão da mudança, né, Cláudio, eu sempre penso que sempre é de forma antecipada, né? Não naquele momento em que tu já está chegando com a tecnologia, ela já se prepara antes mesmo dos consultores estarem lá presentes. Pois bem, seguindo no nosso Desbloqueando o Futuro, né, eu queria que vocês comentassem sobre quais as expectativas em termos de performance e funcionalidade que vocês têm com a migração para o HTML5 e também, atrelado a alguns painéis que tivemos, que tipo de tecnologia, mesclando a resposta, que tipo de tecnologia de inteligência artificial que hoje vocês já estão utilizando dentro da instituição de vocês. Então, os desafios e que tipo de tecnologia? Então, não vou falar de IA, que eu acho que todo mundo já está cansado e todo mundo vai para essa linha de IA, tá? Mas principalmente soluções mobile. Acho que isso é ainda uma deficiência, a gente precisa trabalhar um pouco melhor e dar mais autonomia e mais ferramenta para os profissionais que estão ali no dia a dia atendendo o paciente. Eu acho que não faz mais sentido a pessoa ter que sair, se deslocar do local que ela está para ir até a sala X, onde tem um computador. Acho que é nesse sentido, assim. E o HTML ele traz essa possibilidade, né? Então, como eu falei, a gente está em processo de finalização para lançar o portal do paciente, que isso tem um ganho significativo para o paciente e para a gestão como um todo. Portal de aprovações mobile, que para mim isso já era para ter há muito tempo, né? Poder fazer as aprovações das compras, de todos os processos da instituição de maneira mobile. E acho que no geral é isso, assim, sem falar de IA, porque a gente está com um teste aí do Voice, né, toda essa plataforma que a Philips vem apresentando, mas, no geral, trabalhar com as soluções mobile que o HTML permite, até de uma forma mais segura, mais robusta. Né? Obrigado, Gustavo. A gente tem... Eu vou falar de IA, sim, desculpa. Não, a gente tem iniciativas próprias, de desenvolvimento próprio, com o MISE lá no Moriá, que desenvolve ali dentro. O foco são tecnologias que, não vou nem entrar muito em detalhe, mas que permitam que a assistência fique só na assistência, sem se preocupar tanto com o que eu vou digitar aqui, quantos cliques eu vou dar. E a própria Philips também caminhando nesse sentido, com o Voice, e é algo que a gente vai ter que emergir aí nesse próximo ano para também ter esses benefícios para a gente. Através do HTML5 que tu ligou agora, que tem essas possibilidades. Isso Legal, mesmo. entendi. Bom, a gente tem alguns pontos também assim, para poder citar.
né? Acho que tinham alguns desafios, como eu citei lá do agendamento, a gente conseguiu trazer uma experiência nova aí, né, para o pessoal do agendamento, diminuímos o TMA, né, que foi bem bacana os números que a gente conseguiu colher com isso. Claro que variou de unidade de negócio para unidade de negócio, mas eu lembro aqui da nossa unidade de check-up, que levava em torno de 5 minutos ali para poder fazer um tempo médio de atendimento, e hoje está levando 2,5 minutos, quase 50% de redução ali. Então, isso é bem bacana. Boas experiências no prontuário eletrônico, né, no PEP, porque a gente, em termos de estruturação de dados ali, da montagem da estruturação das informações, e em termos também da criação de perfis ali para profissional médico. Então, isso foram ganhos bastante importantes, né? E outros ganhos, como, por exemplo, o processo de faturamento, acho que minimizou bastante, tem um ganho de produtividade interessante. Então, esses os principais. A gente também está testando o Voice, né, começando o trabalho agora, e o HTML nos proporcionou, digo que alicerçou bem ali, para a gente poder ter conectores mais atualizados, para a gente poder utilizar sistemas satélites, sejam desenvolvidos internamente ou não, né, ou de mercado, para poder focar na experiência do paciente e do colaborador. Então, isso é outra coisa que a gente vem avançando bem. Então, esses já foram alguns dos resultados que tu pôde perceber nesse tempo. Isso aí. Cláudio, o que é que as instituições hoje elas tentam alcançar, né, a longo prazo com essa migração e com novas tecnologias? Bom, a gente tem que usar a tecnologia para resolver problemas de negócio. E negócio na área de saúde tem a ver com a operação, com atendimento, com assistência. Então, tem uma série de tecnologias com ferramentas tais como o TASI HTML5, elas são desbloqueadas, né? Inteligência artificial, certamente, acho que está no hype, vai continuar ali no alto, tá? Todas as inovações vão ser vinculadas a essa plataforma? Exatamente. Você vai ter muita coisa que há facilitador, né? Não só o objetivo finalístico para isso. Então, mas eu gosto de algumas combinações de tecnologia, né, que já estão sendo usadas em vários lugares, em várias instituições no Brasil e mundo afora, né, até porque muitas são guiadas, eu recomendo isso a vocês, tem que guiar isso de uma maneira ordenada, por isso que nós falamos muito frequentemente dos modelos da RIMS, né, que são os modelos de maturidade, que vão ordenando isso ao longo do tempo. Mas algumas combinações interessantes, mobilidade, certamente, Internet das Coisas, IoT, ou IoMT, né, de Internet das Coisas Médicas, interoperabilidade, análise preditivo, com dashboards clínicos, probabilísticos, com inteligência artificial ou não, né? Então, a combinação de tudo isso, na palma da mão, no ponto de cuidado, né, vai fazer, está já fazendo uma mudança drástica no atendimento ao paciente. No final desse período, né, vamos ter uma apresentação aqui no Connect Day sobre o futuro da saúde. Certamente, muito que vocês vão ouvir, né, factível. Né? Eu gosto de ter a noção clara, a gente trabalha sempre com isso, que isso que a gente comentou aqui, que vocês comentaram, que o TASI HTML5 desbloqueia, é factível. Precisa ser ordenado, orquestrado, organizado num plano contínuo de incorporação tecnológica, mas vamos usar, pessoal. Não é para ter medo de utilizar a tecnologia nova. A gente tem que fazer com cuidado. O que não pode acontecer é o que a gente chama de uma iatrogenia tecnológica. Essa iatrogenia tecnológica, ou seja, trazer uma doença que não existia a partir de um atendimento de saúde tecnológico, né, é o que a gente não pode fazer. Ou seja, não pode causar um dano ao paciente, não pode matar o paciente. O restante a gente pode experimentar com cuidado e trazer isso para a prática dos profissionais de saúde para atender problemas de negócio. Quero só fechar esse tópico dizendo, no caso de inteligência artificial, a gente tem que descobrir que problema nós queremos resolver com a inteligência artificial. Ou seja, pessoas, processos e só então a tecnologia. Obrigado, Cláudio. Entrando então na nossa reta final aqui do nosso bate-papo, eu queria fazer uma mescla de perguntas para a gente finalizar, pensando quais os resultados positivos, como o Milton mencionou ali, foram observados durante e pós-migração, e que lição as instituições nós aprendemos juntos, que seriam valiosas compartilhar com o nosso público.
Vou começar, então. A gente tinha um problema que foi solucionado com a migração para checar a multidose. Então, era um problema que a gente tinha e não era, já era antigo. E a migração entrou, nem era o foco, né? Mas o pessoal viu o problema e resolveu com o HTML5, né? E com o conhecimento da consultoria, da equipe. Esse foi um caso. A prescrição médica, de fato, é muito melhor, né? Facilita muito para o médico prescrever. Então, acho que, de cara, esses dois benefícios, a gente ainda não terminou de migrar a parte administrativa, né? Mas para o assistencial, que é onde tem mais impacto, foi assim, essencial. E, se eu puder falar, é que, justamente, de novo, sobre as dificuldades que vão surgir, a gente sabe que a dificuldade ela vem e vai sair um resultado daquilo ali, né? Então, a gente acaba aprendendo com erros, com a dificuldade. Então, é momento de você abraçar essa dificuldade e de ir para cima sem medo, né, disso aí, porque vai ter frutos, né? No final, vai dar certo. Isso aí. Vai. Oi? No final vai dar certo, já deu certo, mas a gente até estava discutindo antes de iniciar ali rapidamente, e você falou em lição. A maior lição que a gente teve com o projeto foi que a TI deve obrigatoriamente estar próxima à área de negócio. A TI tem que ser estratégica, e a TI, além de entender tecnicamente, que eu acho que isso é uma obrigação, não é nem uma necessidade, é uma obrigação da TI, mas de ela conhecer o processo e saber que aquele clique a mais que a pessoa está reclamando, ela faz diferença na hora do cuidado com o paciente e de ter essa atenção a esses detalhes. Então, só a TI estando próxima à área que ela vai conseguir ter essa visão e, de fato, agregar no negócio e ajudar com que as pessoas atinjam os objetivos, que realmente seja uma ferramenta que vai melhorar a vida das pessoas. E outra coisa que eu também coloco como uma experiência para vocês não fazerem, tá? É colocar os key users, os coordenadores. Não façam isso, tá? Eles não têm tempo para participar do projeto e eles também não são os melhores multiplicadores, tá? Então, não coloquem os coordenadores como key user no projeto. Tragam a pessoa da ponta, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, aquele que vai agregar e ele vai incentivar os colegas a participar e agregar no projeto. Acho que essas são as principais lições aí que a gente aprendeu nesse processo. Obrigado, Gustavo. Acrescentando aos ganhos que eu já citei, acho que o Abner tocou num ponto importante da prescrição. Então, de fato, a prescrição ela traz uma nova experiência, né? Acho que a construção da funcionalidade ela foi muito bem feita. E a disponibilidade de dados, né? Porque o TASI é um dos nossos sistemas core e é muito importante dentro do ecossistema que nós temos, né? De um data lake, um health lake, que a gente criou, onde a gente consegue subir todos os dados dos nossos sistemas de saúde para tentar construir aquilo que a gente chama de prontuário único, né? Do paciente, que é um grande desafio. Fala de interoperabilidade, alguns outros pontos importantes. Interoperabilidade é um outro ponto que o HTML ele traz ali como um grande fator, uma grande experiência, né? E falando do projeto, só acrescentando o que os meus colegas falaram, acho que é um time engajado e integrado, um bom alinhamento de expectativas. Para vocês terem uma ideia, a gente fez pré-kickoff, e aí quando meu time me trouxe essa ideia de falar do pré-kickoff, eu falei, pré-kickoff? E quando eles me explicaram o motivo do pré-kickoff, fazia todo sentido naquele momento, né? Porque a gente alinhou muito bem as expectativas, a gente validou os key users, a gente validou o escopo do projeto, papéis de responsabilidade, riscos, cronograma, etc., etc., do ponto de vista que quando a gente fez o kickoff, que os principais sponsors estavam participando, ele até estranhou, porque, poxa, time alinhado, time engajado, né? E um bom endomarketing do projeto também. A gente foi contando para a instituição cada passo do projeto, né? Cada ponto que a gente ia avançando, para que todos tivessem ciência de como é que estava o status do projeto. Então, acho que são dicas aí importantes. Legal, Milton. Muito obrigado. Meu comentário final é que TASI em HTML5 é parte integrante da evolução digital da instituição de saúde. Não tem evolução digital sem estar numa plataforma mais avançada, né? E, em sendo assim, vocês vão ter um nível, uma maturidade digital mais alta. E aí vem vários benefícios, alguns dos quais ditos aqui, mas eu quero destacar 2 que vocês têm que perseguir.
seja público ou privado, nós precisamos investir mais e mais tempo em pessoas, processos e tecnologias no ciclo da receita. E aí, novos recursos, e você falou em melhorias lá do faturamento, são factíveis e possíveis nessa nova plataforma. E a segunda coisa é segurança do paciente. Tem uma enormidade de recursos de apoio à decisão clínica que podem ser implementados no TASI HTML5 para que a gente tenha menos eventos adversos, né? Uma qualidade assistencial melhor. E isso é, de fato, características de um hospital digital. E tem uma enormidade de cases mundo afora, uma enormidade de trabalhos científicos que mostram a correlação estatística positiva entre ser digital e a segurança do paciente e o ganho de eficiência operacional. Então, dúvida zero, né? Quem tem medo do lobo mau aqui, né? Não precisa mais ter, tá? É possível migrar com sucesso. Exato, está muito bem pensado. Muito obrigado para vocês. A migração para o HTML5, eu penso muito que estamos não somente reatualizando a nossa plataforma, a gente está desbloqueando um futuro mais ágil e mais conectado. Então, agradeço a presença de vocês, foi um prazer ter conduzido esse bate-papo aqui para vocês. Em um acordo preliminar, fica disponível o contato do Milton, do Abner e do Gustavo, para vocês, né, os clientes que estão nesse 40% que a gente quer migrar tão logo, disponíveis para vocês para entrarem em contato. Muito obrigado.